Graça e paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Iniciando aqui mais uma live da nossa Jornada Bíblica 2024, da nossa Igreja Batista do Parque Prazeres, com essa visão panorâmica da Palavra de Deus. 250 dias lendo a Bíblia. Hoje, continuando nessa revelação do enredo dessa meta-história da nossa salvação, né, que permeia toda a Palavra de Deus, nós vamos ler Gênesis 15, o plano, um novo método para a restauração da humanidade. Ontem nós vimos Deus escolhendo e chamando Abraão, o pai da fé, para com ele iniciar a restauração, a reconstrução da humanidade que havia sido destruída no dilúvio, mas que retornou ao pecado. Agora, Deus revela a Abraão o plano de restauração dessa humanidade. Quero saudar os queridos irmãos chegados aí, família abençoada, irmã Simone, irmão Carlos, David, Deus abençoe, Renato, Gustavo, Deus abençoe essa família linda. Querida irmã Fabiana Campista, também Deus abençoe. As meninas aí, Isabela, Nicole, Deus abençoe a vida das irmãs também chegando para a nossa live de leitura da palavra. Gênesis 15, a aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho, gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Yancey e Stafford, meus irmãos, fazem um breve comentário aqui deste versículo 5. Descendentes como as estrelas. Você consegue imaginar o salto de fé necessário para que Abraão aceitasse essa incrível promessa? Que pensamentos ambivalentes devem ter se atropelado na mente deste homem idoso quando ele contemplou o deslumbrante panorama dos céus sem a interferência das luzes da cidade. Conte as estrelas, assim será a sua descendência. Gerado deste corpo enrugado, do ventre estéril de Sara? Qual seria a sua reação? Ceticismo? Sarcasmo, talvez? Espanto? Conforto? Será que a sua fé resistiria ao teste? Vamos continuar a leitura, versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Irmãos, este versículo 6 é um marco na teologia da Bíblia. Esse versículo vai ser usado várias vezes lá no Novo Testamento para falar de justificação pela fé, que é pela fé que nós somos justificados e não pelas obras. Paulo, Tiago, todos vão usar esse versículo aqui de Gênesis 15, 6. Quero saudar a querida irmã Cristiane Oliveira, irmã Salvadora Rosa, irmão Carlos Henrique, irmã Joilma Machado, irmão Dejair, irmã Eliane Vieira, irmã Magna Carvalho,
o Vinícius, né? Dê um abraço neles aí, Ezequiel, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui entre nós para a nossa live. Gênesis 15, 7. Disse-lhe ainda o Senhor: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Quero saudar aí nossos queridos irmãos, irmã Nilceli, pastor Ricardo, sejam bem-vindos aí à nossa live, Gênesis 15, versículo 12. Quero dizer aos irmãos que esta atitude de Abrão aqui, este ritual, né, que Deus propõe a ele, era um ritual, irmãos, de, usando a expressão de hoje em dia, tá? Assinatura de contrato, de aliança. Toda vez que se queria fazer alguma espécie de negociação, de transação, 2 homens de família, né, faziam isso. Pegavam animais, cortavam-os ao meio, colocavam as partes de frente uma para a outra, formava-se ali aquela poça de sangue, né? E a ideia é que ambos passassem andando por sobre aquelas metades dos animais, pisando, portanto, em cima do sangue, e depois eles fossem numa pedra e cada um cravasse o seu pé, gravasse o seu pé sujo de sangue sobre aquela pedra. Assim estavam assinando o contrato de lealdade. Tá? Interessante, irmãos, que Abrão faz a parte dele, ele corta os animais, coloca um de frente para o outro, mas as aves de rapina querem comer os cadáveres, Abrão as enxota. Olha o versículo 12. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Sabe aquele sono que você tira de tarde, né? E acaba não descansando, né? Acaba tendo sonhos ruins, né? Ele foi tomado de uma espécie de uma tristeza profunda, né, irmãos? Quase que uma depressão. Por que isso, irmãos? O peso da responsabilidade. Eu estou fazendo uma aliança com Deus. Quem sou eu para fazer uma aliança com Deus? O que eu posso dar a Deus em troca? Porque quando se fazia aliança, né, se trocava ali presentes de valor. Mas Abraão diz: o que eu tenho para dar a Deus? Né? É nesse sentido que o texto aqui está. Nesse sentido que está caminhando. Mas olha só o que vai acontecer, irmãos. Quero saudar a querida irmã Andréia Sá, irmão Grailson. Deus os abençoe, sejam bem-vindos. Tá? Versículo 13. Então o Senhor lhe disse: Saiba, Abraão, que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Irmãos, Deus toma a iniciativa.
e ele passa com o seu fogo lambendo aquele sangue, Deus toma a iniciativa e faz a aliança. Como se dizendo a Abraão, Abraão, eu entendo que você não tem condições de fazer aliança comigo. Eu faço então, por mim e por você. Você só tem que crer, como você já acabou de fazer. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui é uma figura de Cristo. Cristo naquela cruz também fez a nossa parte, porque ele sabia que a gente não tinha condições de fazer. Fez por ele e por nós. Por isso que Paulo diz que de fé em fé é revelada a justiça de Deus para todo aquele que crê. De fé em fé. Da fé de Cristo, porque ele teve fé no Pai dele e ficou firme nessa fé até o fim. A fé do crente, de fé em fé, da fé de Cristo à fé do crente, é que Deus vai revelando sua justiça. Nós só temos que crer, irmãos. Não é por obras que a gente é salvo. Nenhum de nós tem condições de fazer nada para ser salvo. Por isso que Deus passa com o seu fogo ali no meio daquele sangue, daqueles pedaços de animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Aliança feita, irmãos. Plano estabelecido. Vamos então à meditação de hoje, aqui da Bíblia de Estudo Facilitado, texto de Philip Yancey e Tim Stafford. O plano, um novo método para a restauração da humanidade. Versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Após uma apresentação das deprimentes falhas humanas, Gênesis muda abruptamente o seu foco, convergindo sua lente num homem chamado Abrão, mais tarde alterado para Abraão. É praticamente impossível mensurar a importância de Abraão na Bíblia. Para os judeus, ele representa o pai de uma nação, mas para todos nós, representa ainda mais. Depois de um início complicado, ele amadurece até tornar-se um imponente exemplo de fé, com um relacionamento tão íntimo com Deus, que por muitos séculos o próprio Deus ficou conhecido como o Deus de Abraão. Com efeito, Deus restringe seu foco na terra ao selecionar determinado grupo de pessoas, com os quais desenvolve um relacionamento sem igual. Separados dos outros homens e mulheres, eles se tornam os tesouros distintivos de Deus. Em vez de restaurar a terra toda de uma só vez, Deus dá início a uma comunidade pioneira, uma nova raça, que, pelo exemplo, ensinará o resto do mundo as vantagens de amar e servir a Deus. Abraão é o pai dessa nova raça. O segredo de Abraão. Gênesis 15, 6 revela o segredo de Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, irmãos, ele foi considerado justo, justificado por crer. A confiança de Abraão em Deus se tornou a base de uma aliança entre seus descendentes e o Deus vivo. Dezenas de outras passagens do Antigo Testamento apresentam os detalhes da aliança ou contrato de Deus com o seu povo escolhido. A palavra testamento significa aliança. Neste capítulo, Deus sela suas promessas a Abraão com uma visão apaixonante. Abraão pode esperar uma nova terra para viver. Confiante em Deus,
Abraão sai de seu lar e viaja centenas de quilômetros até Canaã. Abraão pode esperar também uma família ampla e próspera. Esse sonho se torna uma obsessão para Abraão. E quando seu cumprimento parece tardar, sua fé é severamente provada. Abraão também pode esperar, terceiro, uma grande nação que virá por meio dele. Essa promessa só se concretiza muitos séculos depois de Abraão. Apenas nos dias de Davi e Salomão, o povo hebreu se torna, enfim, uma nação. E, em quarto lugar, Abraão também pode esperar uma bênção para o mundo inteiro. Uma terra, uma família, uma nação, uma bênção. Desde o início, Deus afirma que escolheu o povo hebreu não como fim, mas como meio para o objetivo final de alcançar as outras nações. Amém? Questão de vida para a gente pensar, irmãos. Hoje em dia, as pessoas ainda confiam em alianças ou contratos? A que propósito servem as alianças? Algo para a gente parar para pensar. Uma aliança com os homens pode acontecer de ser quebrada, né? Pode acontecer da gente não ter condições de confiar, né? Mas uma aliança com Deus, a gente pode ficar seguro, né? Sossegado, que dá para confiar mesmo. Amém? Vamos então orar, meus irmãos, ao Senhor. E lembrando aos irmãos o que eu falei ontem, provavelmente, orem por isso, tá, meus irmãos? Para que todos os detalhes se encaixem, né? Provavelmente esta é a nossa última live pelo Face. Provavelmente. Porque, dando tudo certo em nome de Jesus, amanhã nós vamos já fazer as gravações lá na igreja, o irmão Julinho vai me ajudar, né? Para a gente poder passar a usar o canal do YouTube da igreja, tá? Onde os vídeos serão postados lá, não mais como live, e sim como vídeos gravados, tá? Então os irmãos aguardam que provavelmente, tudo dando certo, essa vai ser nossa última live aqui pelo Face. Mas não se preocupem, tá? Porque a gente vai subir esses vídeos que foram feitos até agora lá para o canal do YouTube também da igreja, tá? Para os irmãos terem acesso. Amém? Vamos então orar ao nosso Deus. Pai bendito, nós te engrandecemos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos concede a honra, o privilégio, tremenda responsabilidade também, de fazermos aliança contigo, de podermos, ó Deus, nos relacionar com o Senhor de tal modo, ó Pai, a nos comprometermos contigo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor dá valor à fé que temos, mesmo sendo nós tão falhos, como Abraão. Ó Deus, falhou tantas vezes, mas o Senhor tem paciência conosco. O Senhor nos dá oportunidade para que as nossas falhas, nossos erros, nossas provações e privações nos amadureçam. E o que o Senhor apenas quer de nós é isso: fé, fé, confiança. Ó Deus, obrigado porque o Senhor colocou em nosso coração essa fé. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé todos os dias. Aumenta a nossa fé, para que confiemos no Senhor em todo o tempo. Aconteça o que acontecer. Meu Deus, abre os olhos daqueles que estão cegos, Senhor, que estão enxergando apenas as coisas desse mundo, que estão presos em filosofias, em políticas, em benesses, em riquezas materiais, em fama,
deslumbramentos deste mundo, meu Pai. A Tua palavra é tão clara em dizer, Senhor, que aquele que anda de acordo com as concupiscências, as cobiças, as paixões deste mundo, as paixões dos olhos, as paixões da carne, a soberba da vida, passa. Só aqueles que fazem a vontade do Senhor que permanecem para sempre, ou seja, aqueles que obedecem, creem, porque crer é obedecer. Abraão nos ensinou isso. Pai, faz de nós autênticos filhos de Abraão, que saem da tenda para olhar o céu estrelado e crer na imensidão, da amplitude das Tuas promessas. Firmes nas promessas, nós oramos ao Senhor neste momento. Entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti o nosso coração, Pai, porque queremos permanecer fiéis até o fim, custe o que custar. Dá-nos uma noite de paz em Tua presença, renova nossas forças para mais um dia de luta amanhã. Essa é a nossa oração que Te fazemos, Pai. Ainda colocando diante de Ti esse nosso propósito de migrarmos para o YouTube, que o Senhor abençoe, que tudo dê certo amanhã nas gravações, que a gente consiga, mercê da Tua graça, permissão do Senhor, que isso aconteça, Pai. E que seja para continuar glorificando o Teu nome através dessa abençoada jornada bíblica que estamos fazendo. Oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém, a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Tá? Quero saudar os irmãos que chegaram, a irmã Fabrícia também, né? Onde Jair já estava com a gente. Então, que Deus abençoe a vida de todos, tá? Deus abençoando. Então, amanhã a gente vai já postar o vídeo de amanhã já no YouTube, né? Junto com os demais anteriores, tá? E aí, cada dia vai ser postado lá um vídeo. E aí, com isso, os irmãos vão ter mais flexibilidade para assistir a hora que puderem. Não vamos precisar fazer a live tão tarde, tá bom? Então, orem por isso, tá? Para que tudo dê certo, que a gente consiga já amanhã. Mas mesmo que a gente não consiga amanhã, a gente vai fazer no outro dia e em uma hora vai sair, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Orem por esses propósitos, tá? E vamos continuar firmes, hein? Firmes em nossa jornada bíblica. 250 dias lendo a Bíblia, uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Até amanhã, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.